E daí vem um ponto que eu acho que é bem crucial, que o farmacêutico, ele também tem que se, digamos assim, se envolver nessa tomada de decisão, que é a questão do controle glicêmico, né? Nesse gráfico, que é de um estudo, um dos primeiros estudos que a gente verifica na área do diabetes, que mostra o quanto que o controle glicêmico influencia nessas complicações que a gente pode observar na pessoa com diabetes, como retinopatia, como nefropatia, neuropatia, né? A gente verifica que quanto mais controle glicêmico eu tenho, menos eu tenho o risco de desenvolver essas complicações, tá? E aí vocês podem se questionar, mas ali entre a hemoglobina de 7, a hemoglobina de 6, Agnes, eu não tenho tanta diferença assim. E é por conta dessa não tanta diferença assim apresentada no risco de desenvolver essas complicações nessa condição de controle glicêmico, que a maioria dos guidelines, a maioria das recomendações internacionais nos mostram que a pessoa ela tem que apresentar uma hemoglobina glicada de controle, né, abaixo de 7%, né, com uma meta, né, digamos assim, de controle glicêmico de 6%. Então, vejam que é por conta disso que por muito tempo, né, se focou em metas bastante, eu diria até um pouquinho agressivas, dependendo da população que a gente está trabalhando, né? E nessa revisão sistemática, depois eu posso passar para vocês os estudos no final da aula, né? Direitinho, eu tenho todos os links ali que eu posso mostrar para vocês. A gente verifica 4 grandes estudos que mostram diferenças de média, digamos assim, de controle glicêmico, né? Demonstrando o quanto que esses estudos que talvez tenham uma média de hemoglobina glicada mais baixa, eles têm talvez menos complicações microvasculares e macrovasculares. Seria o que a gente, né, esperaria desses estudos e da literatura e do que a gente tem como evidência científica. Mas aí a gente verifica que não é bem assim, né? A gente verifica na literatura que as condições microvasculares, elas sim têm algum impacto quando a gente verifica, né, um controle glicêmico maior, mas e não são em todos os estudos, mas as complicações macrovasculares, a gente não vê tanto impacto assim relacionado à questão do controle glicêmico mais rígido, né? E aí a gente verifica que essas diferenças entre aquele tratamento mais intensivo versus aquele tratamento mais convencional, talvez ele não traga tanto benefício microvascular e macrovascular, como a gente analisa nesse estudo quando a gente verifica a população mais idosa e com com cuidados maiores em relação à elevada idade, né? Mas a gente vê, pelo contrário, um risco de ocorrer hipoglicemia nível 3, né? Que é aquela hipoglicemia que tem que ser contornada. E quando a gente avalia também essa questão do tratamento intensivo, né, versus o convencional, a gente verifica que, inclusive, um dos estudos nos mostram que quando eu tenho esse controle glicêmico bastante rígido, eu também posso ter até um elevado risco de ter hipoglicemia nível 3 nos 3 estudos apresentados, quando eu penso também nessa população mais idosa. E daí vejam que, inclusive no acorde, né, a gente verifica ali que teve interrupção precoce desse ensaio clínico e do acompanhamento dos pacientes por conta de aumento de mortalidade. Então, são questões bem pertinentes que eu gosto bastante de trazer e de refletir, que o nosso grupo reflete muito,
em relação a essa questão do quanto que o controle glicêmico ele tem que ter uma meta rígida, né? Uma meta baseada nesse controle glicêmico tão monitorado, digamos assim, essas metas tão fora da realidade. Quando, por exemplo, vocês veem nesse estudo a questão de causa de internação na emergência nos hospitais americanos por conta de eventos adversos em pessoas idosas. E vejam, né, qual é a segunda maior causa de internações na emergência? São questões endócrinas, questões de hipoglicemia ou hiperglicemia, né? Mas questões relacionadas com diabetes, né? Com questões que poderiam, por exemplo, ali só perde para questões de agentes hematológicos, né? Por conta de sangramentos e outras condições clínicas que poderiam estar associadas. E isso faz a gente refletir ainda mais, né, essas metas rígidas que muitas vezes adotamos por tantos anos, né, pelo menos até 2014, como sendo uma regra dentro do cuidado do diabetes. E aqui a gente vê também, né, o quanto que essa hipoglicemia, essas admissões, né, hospitalares por conta da hiperglicemia e hipoglicemia, elas têm muito mais admissões por conta de hipoglicemias, né, que a gente pode ver nessa linha, do que por admissões na emergência por causa de hiperglicemia. Então, quando a gente pensa num controle glicêmico, né, a gente começa a perceber que em algumas populações, principalmente como vocês observam aqui, os idosos, tanto aqueles idosos entre 65 e 74 anos, entre 75 e 84, e vejam aqui idosos, né, com mais de 85 anos, que esse cenário ele se inverte, né, de uma forma bastante potente, no sentido de que a hiperglicemia ela é muito mais séria para essas populações do que a hiperglicemia. E aqui a gente tem também um estudo, e o que a Ada apresentou, né, a partir de 2015, como essa meta mais, digamos, baseada, né, e individualizada e mais baseada em alguns aspectos que a gente tem que considerar quando a gente cuida da pessoa com diabetes, né? Então, a gente não tem uma meta agora estabelecida, né, que seja ideal para todas as populações, mas vocês têm que ver e têm que avaliar a pessoa em relação ao risco de desenvolver hipoglicemia. Se esse risco é alto, eu tenho uma meta mais flexível. Se eu tenho uma duração do diabetes maior, eu tenho uma meta mais flexível. Se eu tenho uma expectativa de vida menor, a minha hemoglobina glicada ela pode se aproximar de um valor em torno de 8, 8,5. Se eu tenho comorbidades severas, a mesma coisa, complicações vasculares severas também, e aí vem a expectativa do paciente, né, de estar motivado, ou ele ser um paciente que tem o autocuidado, capacidade de autocuidado preservada, daí eu consigo manter uma meta né, de controle glicêmico menor. Será que essa pessoa tem uma rede de suporte, que ela tem cuidador, que ela consegue ter esse apoio? Então, eu também tenho que avaliar essas condições. Vejam que a nossa meta, antes estabelecida e bastante rígida, hoje é variável e bastante individualizada. E isso já está presente em todos os guidelines. Porém, não está presente muitas vezes na nossa prática, né? A gente ainda vê muito essa caça, né, a uma meta, muitas vezes, surreal. E daí eu gosto muito também de trazer para vocês, né, a questão desses alvos glicêmicos, baseado, por exemplo, em questões muito relacionadas também à polifarmácia, né? Quando a gente fala do Choosing Wisely, né, de que a gente tem que ser bastante
digamos assim, cuidadosos quando a gente está prescrevendo, né? Quando existe uma prescrição relacionada à pessoa com diabetes, e principalmente quando essa pessoa com diabetes, ela também é uma pessoa com diabetes e idosa, né? Então, a gente tem que procurar, nesse passo 4, minimizar a polifarmácia, né? E quando a gente verifica se a pessoa tem uma hemoglobina glicada um pouquinho acima do alvo, a gente tem que avaliar o risco de incluir esses novos mais medicamentos, né, aquela terapêutica. Se essa hemoglobina glicada está perto do alvo, ok, manter o tratamento, né? E se ela está abaixo do alvo, a gente tem que sim pensar e discutir com a equipe a redução e até descontinuar alguns medicamentos de maior risco. Então, a gente tem que evitar que esse risco aconteça. E isso acontece muito quando a gente está manejando o paciente com diabetes nos diferentes níveis de cuidado, né? Porque lá na oficina, que era um serviço de educação em saúde, mas nível ambulatorial, a gente tinha esse diálogo bastante rico com a equipe médica, com a equipe de prescritores, né? E existia essa via de mão dupla que nós realizávamos muito um apoio, digamos assim, àquele prescritor que muitas vezes só tem o tempo de realizar uma consulta voltada para o controle glicêmico, para verificar o diagnóstico, para verificar como que está, né, o manejo de uma dose, de uma posologia. E nós, na consulta farmacêutica, revisamos todo o resto que não era possível de ser realizado numa consulta médica, né? Nós realizávamos toda a revisão da farmacoterapia com todos os medicamentos que a pessoa utilizava, né? Não só os medicamentos antidiabéticos. A gente verificava o processo de uso daqueles medicamentos que estavam sendo utilizados, verificava possíveis reações adversas que muitas vezes passam despercebidas no momento da consulta, né, estão acontecendo. E daqui a pouco vão ser tratadas por outros medicamentos, e aí a gente tem uma grande cadeia, né, da iatrogenia. E a gente acaba não conseguindo olhar para aquilo que é o problema real. A gente acaba né, colocando um pano sobre o problema real. E a gente verifica também nessa consulta as interações medicamentosas. E daí a gente está num curso hoje que é da No Harm, né? Opa, bateu a porta. que é uma ferramenta tão importante para a nossa prática clínica como farmacêuticos, justamente para essa nossa tomada de decisão. Para a gente verificar quando que realmente é importante a gente intervir, quando que é um sinal de alerta, quando que a gente percebe problemas na prescrição, né? Quando que a gente consegue verificar uma reação adversa, um medicamento inapropriado para idoso. Então, são tantas possibilidades que a gente tem quando a gente utiliza, né, ferramenta como essa para nos auxiliar na prática clínica.